O Freud, ele diz que quando a gente nasce, o nosso aparelho psíquico, e aparelho psíquico é diferente de cérebro, são coisas diferentes. Ele fala que o nosso aparelho psíquico, ele é regido por uma força, que é a força do princípio do prazer. Uma lei que rege o nosso cérebro é o princípio do prazer. Vamos ver se você consegue fazer conexão. É mais prazeroso ficar no sofá na preguiça ou ir pro treino? É mais prazeroso você não estudar ou ir estudar? Não trabalhar ou ir trabalhar? Princípio do prazer. Segundo Freud, nós somos movidos pelo que nos dá prazer e a gente foge das coisas que nos dá desprazer. Se a gente fizer uma relação com Spinoza, a gente pode falar que a gente busca alegria e evita a tristeza. E aí você vai entender que é muito mais fácil mesmo você não treinar, você comer besteira, você dormir até tarde, você colocar a função soneca. Por quê? Gente, princípio do prazer. Então, o princípio do prazer, ele traz tudo isso para nós. E Freud, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, e eu vou trazer porque ela é completamente pertinente nesse momento. Ele diz assim, ó, somente a inteligência, somente com a inteligência, com as informações, com o estudo, o homem consegue dominar as suas pulsões. O que eu tô fazendo aqui com você agora? Te entregando conhecimento, inteligência, para você conseguir dominar essas pulsões de querer buscar o prazer a qualquer custo. Mas Freud, ele fala que esse princípio, ele é muito forte em nós enquanto a gente é criança, porque depois de um tempo, conforme a gente vai crescendo, a gente começa a encontrar um outro princípio que ele denominou de princípio da responsabilidade. Olha só como que a criança, ela, efetivamente, ela é regida completamente pelo princípio do prazer. Ela está o tempo todo buscando o quê? Prazer. Fugindo o tempo inteiro do desprazer. Faz sentido isso pra você? Faz sentido que a criança quer doce, que a criança quer ficar brincando, que quando você vira pra criança e fala, ó, chega, vambora, ela não quer. E quando você fala pra ela assim, ó, tem que comer, né, sei lá, arroz, feijão e tal, antes de comer o doce, ela não quer, ela quer comer o doce agora. Faz sentido isso pra você ou não? A criança, ela é movida, ela é regida pelo princípio do prazer. Agora, a pergunta que eu te faço é, você é criança? Você é criança pra ser deixado levar somente pelo princípio do prazer? Você pode falar pra mim que não, mas aí dentro tem uma criança. E a gente chama isso de criança interior. Então, a nossa criança interior, ela continua querendo doce, continua querendo dormir até mais tarde, ficar no sofá, assistindo televisão, jogando videogame. Essa é a nossa criança interior. E a nossa criança interior, ela tem o espaço dela em nossa vida, mas ela tem que estar no lugar certo. Ela tem que ter o momento dela no lugar certo, porque em alguns momentos é o adulto que tem que tomar conta. E o adulto, ele tem o princípio da responsabilidade. O que que o adulto faz, gente? O adulto, ele entende que ele quer uma coisa, ele busca um prazer, mas ele fala assim, pera, eu quero comer essa barra de chocolate. Isso é a criança, é o princípio do prazer. Aí o adulto fala assim, pô, mas se eu comer essa barra de chocolate, eu vou zoar minha dieta. Então a gente tem exatamente o adulto entendendo o quanto que custa cada coisa. O adulto entendendo que se ele se deixar levar somente pelos prazeres da vida, ele não vai conseguir conquistar muita coisa. Você começou a se ligar? Então existe o momento da criança e existe o momento do adulto. A gente entendeu um pouco de psicanálise, a gente entendeu o princípio do prazer, o princípio da responsabilidade, e agora você começa a se ligar o seguinte, na sua vida, você toma mais decisões movidas pelo princípio do prazer ou pelo princípio da responsabilidade. Quem aí tá familiarizado com o termo passo do sucesso e passo do fracasso? Passo do sucesso e passo do fracasso é o nome ou os nomes que eu dou para aquela decisão que você toma na sua vida, que ela é uma decisão acertada, você sabe que aquilo ali vai te render frutos. Vou te dar um exemplo, você tá no sofá comendo não, vai. Você tá ali no sofá, relaxado, e aí naquele momento você precisa ir pro treino. Deu a hora. Se você levantar a bunda do sofá e ir pro treino, você deu um passo do sucesso. Se você sucumbir à preguiça, você deu um passo do fracasso. Simples assim. Então todas as decisões que você toma na sua vida, você tem que pensar, pô, essa decisão, ela me aproxima do meu objetivo, é passo do sucesso. Caraca, não, ela me aproxima do meu fracasso, ela me distancia do meu objetivo. Aí é passo do fracasso. Nessa imagem a gente tem o seguinte, esses caras aí, esses aí são os nossos tataravós. Esses caras aí são os Homo sapiens. Quando a gente olha para essa espécie, a gente tá olhando, na verdade, para uma espécie que sobreviveu. Lembra que eu falei do sistema reptiliano lá atrás? Essa espécie, ela sobreviveu. E graças a essa espécie ter sobrevivido, nós estamos aqui. A base da nossa natureza é desses caras aí. E olha que coisa legal. Esses caras, eles sobreviveram porque uma coisa aconteceu. E isso é conteúdo, de novo, da neurociência. O que aconteceu foi o seguinte. Houve no cérebro deles uma explosão de receptores de ocitocina. Ocitocina é um neurotransmissor / hormônio responsável pela
suas interações sociais. Então, quando você, por exemplo, dá um abraço numa pessoa, você produz ocitocina. E a ocitocina, ela dá prazer, ela é legal. Então, esses caras tiveram uma explosão de ocitocina, de receptores de ocitocina, então produção de ocitocina, e pelo fato do prazer em estar junto, eles ficaram juntos. E aí, eles conseguiram sobreviver. Porque o Homo sapiens não era a espécie mais forte, nem mais rápida, nem mais alta, nada disso. Era até frágil. Mas, em bando, eles conseguiram superar todos os objetivos, ou melhor dizer, né, superar todos os percalços que eles tinham ali, os obstáculos que eles tinham. Eles conseguiam, ao invés de virar comida de um bicho, eles conseguiam matar o bicho e comer o bicho. Eles sobreviveram. Guarda isso. Coloca assim, ó, Homo sapiens, traço, ocitocina, traço, sociedade. Ou seja, foi nesse momento que o ser humano aprendeu que se ele ficar em grupo, ele sobrevive. Ele sobrevive. O que aconteceu também nessa época aí? O fato deles conseguirem ficarem juntos, como eu disse, eles conseguiam matar as outras espécies, eles conseguiram matar os bichos, e eles entenderam que juntos eles sobreviveriam, ficaram vivos, sobreviveriam. Separados, não. De novo, para reforçar o que? Precisa estar junto. E aí, esse cérebro, ele gostava de prazer rápido. Sabe por quê? Porque o amanhã era completamente incerto. Ele precisava comer agora. Ele precisava beber água agora. Ele precisava satisfazer as suas necessidades agora. Porque não sabia se ia conseguir viver amanhã. Então, esse cérebro desses nossos parentes, eles entenderam que vamos fazer tudo que nos dê prazer agora. Simples assim. Tem relação com o princípio do prazer de Freud? Tem relação com o que a gente estava falando de cérebro reptiliano? Gente, tá tudo relacionado, tá tudo junto. Depois disso, sobreviveu mais um tempo, né? Mas, caraca, não tinha como eles fazerem uma relação a longo prazo. Não tinha como fazer planos a longo prazo. Como eu disse, gente, o cérebro desses caras, ele não conseguia fazer isso. Por quê? Porque não sabia se ia estar vivo amanhã. Então a gente tem ocitocina aparecendo em grande volume. A gente tem, por conta de ficar junto, sobrevivência, prazeres rápidos, porque, puta, é agora, amanhã eu não sei o que vai acontecer, daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer. E com isso aqui tem muita relação a conseguir comer, conseguir guardar energia agora. Por isso que o nosso corpo, ele tem uma capacidade absurda de acumular energia em forma de gordura, porque a energia nessa época era completamente escassa. O que eu achar, eu preciso comer, eu preciso guardar. E dificuldade a pensar a longo prazo. E olha que coisa interessante, ainda somos assim. A gente ainda tem todas essas características. A gente ainda busca prazer rápido, a gente tem dificuldade de pensar a longo prazo. A gente, em muitos momentos, toma as decisões emocionais para ficar em grupo. A gente busca se socializar. Sabe por quê? Porque esses caras aí, eles tinham basicamente o sistema reptiliano e foi surgindo o sistema límbico. Eles não tinham a inteligência que a gente tem. O cérebro não tinha se desenvolvido ainda. Mas o mesmo sistema límbico, o mesmo cérebro reptiliano que eles tinham, a gente tem hoje. O mesmo. O que eu quero dizer pra você? A gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Quando eu falo de Freud dizendo que a inteligência, o conhecimento vai fazer com que você consiga dominar as suas pulsões, é disso que eu tô falando. Porque esses cérebros arcaicos, eles estão aqui na nossa cabeça. E nesse momento você vai começar a entender por que tanta coisa acontece na sua vida. Por que você toma tantas decisões, tem tantos comportamentos que no final das contas eles não te ajudam tanto. Até aqui, até essa parte da aula, eu tô trazendo pra você uma enxurrada de conhecimento, uma enxurrada de informação pra você ver como que sua cabeça funciona.